Bom dia, senhores. Esse é um vídeo resposta de um caminhoneiro que deu uma resposta para Raquel Sherazade. É um vídeo de 16 minutos que ele deu, mais um outro caminhoneiro com um vídeo de 10 minutos. Eu sou contra a greve dos caminhoneiros. Eu vou explicar aqui por que eu sou contra, por que isso é uma farsa, por que isso é um golpe, de forma teórica, de forma científica até, que eu sou estudante de ciências humanas, eu estudo ciência da religião e ciências políticas, e eu não vi ninguém dando resposta para os caminhoneiros. Parece que tem muita gente a favor, o povo está a favor, porque as Forças Armadas estão apoiando a greve. Na verdade foi uma greve incentivada pelas Forças Armadas, e eu vou explicar por que disso tudo, de forma detalhada. Bom, esse canal do caminhoneiro aí que dá a resposta para Sherazade, ele é um canal de direita, de extrema direita. Até pela postura dos caminhoneiros aí xingando a Raquel, xingando comunista, xingando de petralha. E então é um canal de extrema direita. E eles pedem um voto impresso. Vou explicar depois por que desse voto impresso, porque que não só é uma tentativa de golpe agora, mas ela vai continuar. Já tem tempo que isso está acontecendo. Bom, primeiro a gente tem que definir o que é essa greve. Essa não é uma greve de caminhoneiros. É um engano pensar que isso é uma greve de caminhoneiros. Essa é uma greve de transportadoras. É uma greve de empresários que estão lucrando com a greve. É uma questão de lógica. O cara tem uma transportadora, tem lá 10 caminhões. Todo dia você tem uma transportadora, ele tem um armazém, ele tem um galpão. Chega carretas descarregando produtos, ao mesmo tempo que tem caminhões e carretas descarregando, distribuindo esses produtos. Numa greve de caminhão, de caminhoneiros, o armazém dele fica parado. Nem entra mercadoria, nem sai mercadoria. Ele perde dinheiro. Por que um empresário do ramo de transportes ele vai incentivar uma greve de caminhoneiros? Porque a maioria dos caminhões que estão na rua são de transportadoras, não são de caminhoneiros autônomos. Não são. 70% da frota de caminhões no Brasil é de transportadora, não é de caminhoneiro autônomo. E tem outra. O caminhoneiro autônomo, ele tem que trabalhar. E ele tem que trabalhar para uma transportadora. Então, se uma transportadora, vamos supor, um dono de uma transportadora, ele tem 10 caminhões dele, e ele contrata 10 caminhoneiros para trabalhar para ele, paga mensalmente o salário desses caminhoneiros, mas ainda não dá conta. Ele contrata mais 5 caminhoneiros autônomos que têm o seu próprio caminhão. Lógico que ele não vai dar os caminhões dele para os funcionários deles fazerem greve contra ele mesmo, porque ele está tomando prejuízo. Mesmo ele não dando o caminhão dele para esses caminhoneiros fazerem greve, os outros 5 caminhoneiros que têm um caminhão autônomo podem fazer a greve. Mas é lógico, depois que terminar a greve, eles não vão trabalhar mais para essa transportadora. Por quê? Além de estar fazendo a greve, estou colocando um exemplo, esses 5 caminhoneiros autônomos, eles também estão impedindo os outros 10 de trabalhar. Então não tem como o caminhoneiro falar, não, a gente é tudo trabalhador e tal, a gente está fazendo a greve aí para melhorar o país. Porra nenhuma. É uma greve de empresário, é uma greve de empresários que estão sendo financiados. Porque o empresário não toma prejuízo, gente. O empresário não faz nada para tomar prejuízo. O empresário é patriota. Nós estamos querendo resolver o problema do país, abaixar a gasolina, sendo que o caminhão usa diesel, não usa gasolina. Tudo bem. Eles estão falando que estão querendo ajudar o Brasil, mas não é.
Existem questões por trás disso, eu vou explicar o que é. O vídeo vai ficar longo, mas tem que explicar. Bom, nesse vídeo que o caminhoneiro aí, eu esqueci o nome dele, o canal é Diego Rox Oficial, tem um outro caminhoneiro lá que é Rogério Reame. Então, esses dois caminhoneiros aí, trabalhadores aí, que não trabalham para o sistema. Bom, no próprio vídeo deles, eles dizem que o Allende caiu em 1972 ou 73, se não me engano, por causa da greve dos caminhoneiros. Pô, eles mesmos dizem isso. Sou eu não, eles estão dizendo. Mas se você pesquisar, você vai ver que realmente isso aconteceu. Só que uma coisa que eles não pesquisaram é que o golpe no Chile, ele foi financiado pelos Estados Unidos, pela CIA, Operação Condor. Isso tem provas e provas e mais provas de que foi uma operação desencadeada pelos Estados Unidos dentro do Chile para derrubar o Allende, que era de esquerda, que ajudava os pobres. Por quê? Porque existe uma política chamada política Monroe. A América para os americanos. É uma política de um presidente norte-americano que ele definiu que toda a América Latina seria controlada e dominada pelos Estados Unidos. Os povos não têm soberania. A palavra é essa, soberania. Uma coisa que eu estava até conversando com os colegas meus no WhatsApp, eu fiz umas gravações, uns áudios para eles, como que as Forças Armadas são incoerentes. Porque a Constituição diz que elas têm que defender a soberania do Brasil. Elas não defendem a soberania do Brasil. Elas querem uma intervenção militar para entregar o Brasil de mãos beijadas para os Estados Unidos. Bom, porque até a intervenção militar, que na verdade é ditadura militar, ela sempre é apoiada pelos Estados Unidos e logicamente que os Estados Unidos é capitalista, ele não vai fazer isso à toa. A reserva de petróleo no Brasil é de 8 trilhões de reais, foi vendida, foi entregue, foi doada para os Estados Unidos, para as empresas aí multinacionais. Engraçado que eu não vi nenhum caminhoneiro parar o Brasil por causa da privatização da Petrobras, que aumentou os preços do combustível. Não vi nenhum caminhoneiro parar o Brasil nas várias tentativas de greve geral que os sindicatos tentaram na época da reforma trabalhista, na época da reforma da Previdência e todas essas reformas aí que estão destruindo o povo brasileiro. Nenhum caminhoneiro parou o seu caminhão. Agora estão parando, mas agora tem um motivo por trás disso, um motivo obscuro. Bom, entrando agora nessa questão de motivo obscuro, eu adoro essa parte. Vamos falar do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, na carta testamento dele, ele diz claramente, eu até vou colocar aqui, porque tem que ler a carta dele, que é, o Getúlio Vargas, ele diz o seguinte: iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar, voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais, campanha subterrânea dos grupos internacionais, ele está falando aqui de multinacionais. Se você quer saber quem controla as transportadoras, quem controla os caminhoneiros são as transportadoras, e quem controla as transportadoras são as multinacionais que mais transportam nesse país. Então vamos continuar aqui. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Então, nessa questão de reforma trabalhista, envolvendo empresários estão ganhando muito dinheiro com essa reforma trabalhista que aconteceu. Eu vou explicar isso, se der tempo. A relação que tem da reforma trabalhista e das reformas que tiveram e as privatizações com essa greve de caminhoneiros. Bom, aqui ele continua: quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar,
a onda de agitação se avoluma. Aí ele continua aqui, o Getúlio: a Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Então o Getúlio Vargas, ele define, na carta testamento dele, ele coloca duas empresas, na minha opinião, as mais importantes do Brasil: Petrobras e Eletrobras. As duas estão sendo privatizadas. A Petrobras já foi e agora a Eletrobras está sendo. Então você veja que o Getúlio Vargas, desde o início, desde lá da época dele, já existe o interesse dos Estados Unidos, dos interesses internacionais, em pegar as riquezas do nosso país, que é o petróleo e a energia elétrica. Bom, para entender isso melhor, você tem que assistir uns vídeos aí, outros aí, sobre a criação da Eletrobras, a criação da Petrobras e como os Estados Unidos tentou pegar essas empresas. Ele não vem com as Forças Armadas com um porta-aviões aqui e tenta roubar o nosso petróleo. Ele faz isso internamente, através da CIA, através de lideranças que vão tentando minar o governo. Eu sou totalmente contra o Michel Temer, gente. Sou petista, filiado ao PT, esqueci de falar meu nome, é o Wallace Gomes dos Reis. Sou perseguido político, tenho centenas ou mais de 100 denúncias contra o crime organizado de colarinho em banco. Eu sou militante especializado no combate ao crime organizado, tenho denúncia na CIDH, sou perseguido pelo Michel Temer, por parte do PSDB, por parte do PT, mesmo eu sendo petista, porque eu denuncio o crime organizado. Eu tenho experiência nisso. Eu sei, eu conheço o crime organizado nos detalhes. Nos detalhes. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, mas eu tenho um canal que eu vou começar a gravar vídeos explicando teoricamente como funciona o crime organizado no Brasil, principalmente no Brasil. Mas para isso eu vou ter que falar um pouquinho do crime organizado internacional também. Bom, mas continuando aqui, essa questão da Petrobras e da Eletrobras que o Getúlio Vargas fala, é importante destacar que ele coloca grupos subterrâneos, sorrateiros, tentando destabilizar o governo para impedir que as riquezas do Brasil sejam do povo brasileiro. Mas não termina no Getúlio Vargas, não. Tem também a carta do Jânio Quadros, que renunciou. Vamos ver aqui a carta trecho da carta de renúncia de Jânio Quadros. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia, que subordina os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou indivíduos, inclusive do exterior. Ponto. Aí ele continua: forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa da colaboração. Você veja aqui ele colocando forças terríveis, inclusive do exterior. Tem coisa estranha aí, gente. E eu continuo, não para por aí não. Vamos pro João Goulart. O João Goulart, ele renuncia. Eu acho que é a parte mais importante que a gente pode falar, porque tem muito a ver com essa questão da greve dos caminhoneiros, porque a greve dos caminhoneiros que derrubou o Allende, ela é uma greve armada pela Operação Condor, pelos Estados Unidos, pela CIA, através dos caminhoneiros. E, gente, caminhoneiro não tem voz, caminhoneiro. Não tem voz, principalmente autônomo, não tem. Para uma greve dessa iniciar tão rápida, assim, ela foi tipo assim, programada para o Brasil inteiro de uma vez só. E outra, no mesmo dia que iniciou a greve, já tinha um monte de carro pedindo intervenção militar. Ué, não existe essa questão. Não tem como isso ser aleatório. Isso foi planejado pelas Forças Armadas. Eu não vou poder explicar profundamente porquê nesse vídeo, mas vou tentar. Bom, qual que é o problema principal? Eu vou ter que explicar, não tem jeito. Qual que é o problema principal da greve dos caminhoneiros?
é o problema da desestabilização do governo. Esse é o objetivo. Por quê? Porque primeiro você destabiliza o governo, depois você dá um golpe. Não adianta tentar desestabilizar o governo com notícias no jornal. Michel Temer recebeu 500 mil reais em mala, o Aécio Neves mandou matar não sei quem, Teori Zavascki que derrubaram o avião dele. Uma televisão não coloca mais o povo na rua. O que vai colocar o povo na rua é a falta de abastecimento. Isso aconteceu no Chile com a Allende e agora o principal foco desse vídeo é o que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1962. É o ano do saque. Existe um documentário sobre isso, está no YouTube, o ano do saque. Houve um boicote de produtos alimentícios no Rio de Janeiro. E com isso a população começou a saquear, começou a ter uma baderna e tal. O documentário é muito bom, é de um rapaz chamado Rodrigo Duque. E teve muita morte. Nesse período, 62, que surgiu essa questão de o herói nacional, que é aquele que mata bandido, tem que matar, tem que proteger. O documentário é muito bom para você entender, você tem que ver, não tem jeito. E nesse ano, o documentário ele até fala que foi um ano que o Rio Grande do Sul bateu recorde em produção de arroz. No Rio de Janeiro faltava arroz. Faltava todo tipo de alimento, o pessoal passou fome mesmo. Passou fome. E aí foram para os armazéns, saquearam, roubaram. Em 1962, logo depois houve o golpe militar. O documentário, ele coloca a questão política, não diretamente, mas indiretamente. Mas se você fazer uma relação entre o período que a gente estava vivendo, o Getúlio se suicidou em 54 para evitar um golpe militar. Depois, não foi em 54, foi em 54, né? Creio que sim. Depois veio o JK, que quase não assumiu. Depois veio o Jânio, que renunciou. Depois veio o Jango, que foi deposto. Então, toda essa crise que acontece nesse período, é importante você perceber que a história não deixa claro tudo que aconteceu. Você vai pescando aqui, pescando ali, tenta entender, mas não existe uma história clara do que aconteceu na sociedade para que toda essa crise ocorresse. Tanto a crise do Getúlio, tanto a crise do Jânio. Por que o Jânio Quadros renunciou? Essas forças terríveis que os três citam, do exterior, subterrâneas, entendeu? Tudo isso é uma desestabilização da sociedade, através de empresários, através de grupos, que a sociedade às vezes nem percebe. Essa falta de abastecimento em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, na época de 62, ela é uma forma do empresariado fazer com que as pessoas não gostem do governo. Então você tem um presidente, João Goulart, que estava cotadíssimo, o prestígio dele era muito grande, mas essas forças do empresariado ligado ao capital estrangeiro, juntamente com as Forças Armadas, estavam boicotando a economia, como fizeram agora, em 2013, boicotaram a economia, claramente. Você via no pessoal jogando caminhão de batata no lixo, dizendo que era mais lucro jogar no lixo do que vender. Boicote. Boicote de várias formas na economia, para que o país não cresça e o presidente seja deposto. Normalmente isso acontece em governos de esquerda. O Michel Temer não é um governo de esquerda, é um governo de direita. Inclusive, essa questão de golpe foi tão clara que assim que começou essa greve, a Câmara de Deputados aprovou um decreto de voto indireto, porque ela já sabia que é um golpe militar, sendo apoiado pelo Bolsonaro, Alexandre Frota, esse pessoal aí, sabe, que
quer a volta da ditadura militar. Bom, o líder do governo do Michel Temer, que eu odeio, não gosto do Michel Temer, ele já disse que tem intervencionistas já disse que tem intervencionistas que estão dificultando a parada da greve, porque as reivindicações já foram atendidas. Eu, na minha opinião, as reivindicações não foram tão atendidas assim, deveria ter dado mais. Só que a questão não é essa, o caminhoneiro não está querendo abaixar diesel, até porque quem paga o diesel é a transportadora, não é o caminhoneiro. O caminhoneiro autônomo paga, mas tem poucos caminhoneiros autônomos na greve, poucos. A maioria é financiada por transportadora. Então, nessa política, agora para finalizar, já estamos com quase 21 minutos aí de vídeo, eu tenho que falar duas coisas que é para deixar bem claro. Os Estados Unidos, a direita, extrema direita, os empresários lucraram muito com a reforma trabalhista, com a privatização da Petrobras, com a privatização da Amazônia, estão querendo agora privatizar o aquífero Guarani e a Eletrobras, dentre outras atrocidades que estão querendo fazer. Qual é a questão principal política? Todos os candidatos de esquerda já disseram que, sendo eleitos, vão revogar todos os atos do Michel Temer. E agora? A gente está para ter uma eleição daqui a 3 meses. A direita está há, 5, 10 anos batendo no Lula, no Ciro, para você ter uma ideia como é que o boicote é tão forte que ele nem aparece nas intenções de voto, nas pesquisas de intenção de voto. Eu não vejo ele aparecendo, sendo que ele é cotadíssimo para ser presidente. Aliás, o Ciro Gomes, acho que hoje é o único medo que a extrema-direita tem. Acho que é o maior medo. Porque ele já falou, vou revogar tudo. Tudo. Então, existe um problema dessa direita, de empresários, de forças armadas, dos tradicionalistas da Igreja Católica, dos radicais de direita da Igreja Protestante, todos ligados aos Estados Unidos, e da maçonaria também, da Opus Dei também, que não quer que o Brasil volte ao que era antes. Eles querem não só ratificar o que foi colocado, essas atrocidades, como avançar nelas, privatizando a Eletrobras e outras coisas, o aquífero e tal. E eles não conseguem isso mais democraticamente. Eles não conseguem. Por quê? Porque a direita não tá para ganhar. Estão batendo na esquerda, até no vídeo o cara fala petralha, comunista, Venezuela, não sei o que, piriri, pará. São pessoas de direita que não têm condição de ganhar no voto. Por quê? Porque tem quase 10 anos que estão enganando o povo direto. Há pouco tempo atrás enganaram o povo dizendo, vamos tirar a Dilma, porque esse pessoal de esquerda não presta, e a gente tira a Dilma, o Brasil melhora. Não vai melhorar. Então o que acontece? A questão dessa política, ela é simplesmente... Então essa questão de política, na eleição eles não ganham. Por que os caminhoneiros estão fazendo essa greve agora? Se daqui a 3 meses a gente pode escolher no voto. No voto. A gente quer mudar o Brasil? Vamos mudar o Brasil no voto. Não em intervenção militar. Eu estou escutando vários áudios, inclusive no WhatsApp, o pessoal falando, o pessoal maluco, né? O Brasil tem que ir para as ruas apoiar os caminhoneiros e pedir intervenção militar. Por quê? A Constituição diz que se o povo brasileiro... A Constituição não diz isso, né? Papo furado. Mas se o povo brasileiro for para as ruas chamando intervenção militar, os militares intervêm. É a única forma que eles têm de segurar privatizações que foram feitas, de segurar a reforma trabalhista, de implementar a reforma da Previdência e de privatizar mais coisas para os Estados Unidos. Aí, essa questão com os Estados Unidos, não tem como falar agora. Tem um vídeo muito bom de um coronel reformado da ABIN. Ele explica detalhadamente a relação que o Brasil tem com os Estados Unidos. Ele faz um vídeo de 1 hora
para falar mal do PT, para tirar a Dilma. Foi na época do impeachment que ele fez isso. Mas aí você consegue entender essa relação que tem dos Estados Unidos com as Forças Armadas do Brasil. Bom, essa questão política da eleição, que a direita não consegue vencer a eleição, então o próximo presidente vai ser de esquerda, a direita não consegue. Então o Bolsonaro, ele já está fazendo o papel do Aécio Neves na última eleição. O Aécio Neves ele perdeu, aí o Aécio Neves pediu um terceiro turno, recontagem de votos, ficou boicotando o Congresso, tal. Só que o Aécio Neves ele não tinha força para juntar os militares para um golpe naquela época. Porque naquela época, em 2014, o militar não estava nem aí para política. Então, se você perguntasse para um militar o que é política, ele nem sabe o que é. Então, as Forças Armadas começaram a doutrinar os militares para eles participarem mais de política, juntamente com o Bolsonaro. Colocaram o Bolsonaro, um cara que é um torturador, é um terrorista mesmo. Ele quase foi expulso do exército porque ele ia ser condenado por terrorismo. Ele ia tentar matar o Fernando Henrique Cardoso ou explodir uma bomba aí, não me lembro aonde, fez um plano e tal. Ele saiu do exército para a política porque senão seria expulso. Bom, então existe essa questão do Bolsonaro, porque quando alguém da esquerda ganhar a eleição e começar a desfazer as obras do Michel Temer, o Bolsonaro vai começar a boicotar a economia, pedir recontagem de votos e tal, e aí tentando dar um golpe. Isso é o que está colocado, de forma muito clara. Bom, no caso, você perceba uma coisa, é um detalhe importante do jogo político, que o TSE, ele mudou o seu presidente do Gilmar Mendes para o ministro Fux, Luiz Fux. O Supremo Tribunal Federal, o TSE, o CNJ, esse pessoal todo aí, a minha militância é principalmente no setor jurídico. Eu tenho muitas denúncias mesmo. Inclusive uma denúncia minha no CNJ sumiu. Ela simplesmente sumiu, foi engavetada pela Opus Dei lá. Então, essa mudança, essa troca, o Gilmar Mendes ele ficou lá para impedir, para absolver o Michel Temer. O ministro Luiz Fux, ele está lá agora no TST, ele ficou o mandato dele de janeiro, se não me engano, até agosto, ou final de outubro. É engraçado que justamente na época da eleição vai mudar de presidente. É um negócio meio esquisito, mas tudo bem. Qual que é a intenção do ministro Fux no TSE? Impedir a candidatura do Lula. Aí você vai entender o link com a greve dos caminhoneiros. O Lula, ele foi condenado em segunda instância, está preso, está colocando vários recursos, inclusive na ONU, e ele tem a possibilidade jurídica clara de disputar a eleição. Simples, ele tem a possibilidade. Não é a possibilidade, ele tem o direito de disputar a eleição. Se os votos dele vai serem válidos ou não, isso depende do presidente do TSE, que é o ministro Luiz Fux. Eu vou falar para vocês quem é o ministro Luiz Fux. E esse ministro Luiz Fux, ele é judeu. Nada contra judeus. Eu, inclusive, sou cristão católico, eu amo os judeus. Mas, uma coisa que você tem que perceber entre direita e esquerda, inclusive na política Monroe, é que a esquerda no Brasil, principalmente depois que o PT entra no governo, ela começa a se afastar dos Estados Unidos e se ligar à Rússia, China, África do Sul. Ela inclusive cria o BRICS, que é algo que os Estados Unidos estão bolados até hoje. O Brasil acaba com a ALCA, na época do Fernando Henrique, o Fernando Henrique queria implementar a ALCA no Brasil, para todo mundo ficar subordinado aos Estados Unidos. O Lula elimina a ALCA e cria o BRICS, para começar a comercializar com outros países, não apenas os Estados Unidos. Bom,
Não só isso, o Brasil começa a se aproximar do Irã, da Rússia, da China. E isso tem um problema sério num caso de guerra mundial. Os Estados Unidos precisaria de água e comida do Brasil. Isso aí está explicado naquele vídeo que eu citei do coronel reformado da ABIN. Mas o que isso tem a ver com Luiz Fux? É porque existe uma briga hoje no mundo entre judeus, cristãos versus muçulmanos. O Brasil estava se aliando mais aos muçulmanos. O Brasil é mais aliado dos muçulmanos do que dos cristãos e judeus. O Brasil não, a esquerda em si. Bom, qual que é o problema disso? O problema é que tá para iniciar uma terceira guerra mundial, ou uma guerra, seja lá o que for. Isso aí, não sou adepto de teoria da conspiração, mas a conjuntura política internacional hoje, ela diz que pode ser iniciada uma guerra a qualquer momento. Ainda mais com o Trump lá, doido para mandar uma bomba em qualquer lugar que for. Pois bem, o Fux, ele, antes de ser ministro do STJ, ele era advogado da Shell, que comprou a Petrobras. A Shell que comprou a Petrobras.